E esse confronto aí, Flamengo e Bayern de Munique, tá dando o que falar, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Vamos ver aqui um vídeo lá da ESPN da Inglaterra falando aí sobre esse confronto que vai parar o mundo, rapaziada. Flamengo e Bayern de Munique. Vamos ver aqui o que eles falaram. E se você curtir esse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários, inscreve no canal se você chegou novo por aqui. Bora pro vídeo. Então agora vamos aos testes. Então estamos vendo um Flamengo contra um Bayern de Munique. E estamos vendo quanto esse torneio é importante para essas equipes e que tipo de jogo podemos esperar delas, Gabi. Sim, essa coisa toda. Se eles estão levando a sério, é importante. Você sabe o que eu penso sobre isso, mas não acho que alguém vá duvidar do Flamengo, só de ter estado no clube, de ter convivido com os torcedores deles na Filadélfia. Acho que é uma prioridade absoluta para o Bayern também. Acho que eles encararam o jogo contra o Benfica de forma um pouco leviana. Podemos dizer, eles geralmente não levam a sério, mas tiveram suas chances de vencer este jogo também. Acho que o Bayern obviamente será o favorito, mas não por muita diferença, porque o Flamengo tem muita coesão, eles têm muita experiência. Falou sobre Miami. Se estiver quente, se estiver úmido, um time como o Flamengo, que é um pouco mais velho, mas tem muita qualidade individual. De pulgar a Jorge Andresqueta, a Jorge, claro, a Danilo na defesa. Acho que eles definitivamente podem competir com o Bayern. Sim. 15 horas também em Miami. Tempestades úmidas e dispersas. Muito obrigado. E o resto da semana? Vou verificar novamente com o meu. Bem, eu acho que o que você está fazendo, ali está ir, se você é um time europeu, ou se você é um grande clube europeu de elite, como alguns deles são. Frank, tudo o que estou dizendo é, se você vai jogar contra um time sul-americano, um dos melhores times sul-americanos, você precisa estar preparado ou pode acabar passando vergonha. E acho que vimos isso claramente no jogo do Flamengo. Contra quem foi o último jogo que eles jogaram? Foi contra o Chelsea. Contra o Chelsea. Michael Jackson. Sim, aquele jogo. Vimos o lance mais cedo em que o Flamengo jogou muito bem, especialmente no começo. E eu acho que não há dúvida, que fique claro, que tanto os times sul-americanos quanto seus torcedores querem grandes vitórias. Eles querem derrotar grandes times europeus. Eles querem esse torneio. Eles estão levando isso a sério. Eles têm sido os melhores do torneio até agora. E se você é um dos times, como o Bayern é, e um ou outro que está enfrentando esses times, então você vai ter que elevar o seu nível de jogo em relação ao que tem apresentado, senão vai acabar perdendo. Porque a mentalidade deles, para mim, assistindo aos jogos que vi neste torneio até agora, que não foram tantos quanto outras pessoas, a mentalidade desses jogadores é diferente. Eles não estão reclamando do calor, eles não estão reclamando dos gramados. Pelo que eu saiba, eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Eles estão jogando com uma intensidade maior e estão jogando um bom futebol. Então, neste momento, as seleções sul-americanas, as grandes, são, sem dúvida, os times a serem batidos nesta competição. O que você quer dizer, Frank? Duas coisas que eu quero dizer. Quero dizer para algumas pessoas que elas precisam parar de reclamar do gramado, do calor. Quero dizer, isso era o bonito do que eu estava assistindo. A Copa do Mundo de 86, por exemplo, no México. E antes de mim, a Copa de 70, mesma região, mesmo país, a Copa de 94, onde o gramado era diferente. O clima era quente no México. Era alto porque a cidade do México fica em uma altitude muito elevada. E ninguém reclamava disso porque isso era especial. E era esse o futebol que se jogava lá. No Brasil, o gramado era mais grosso, mais alto. E esse era o tipo de futebol que tínhamos. Era um futebol diferente. Agora, todo mundo joga o mesmo futebol, no mesmo gramado, com a mesma água, o mesmo calor, tudo igual. Parem de reclamar e joguem futebol. Estamos em outro lado do país, do mundo. Desculpe, você não está na Inglaterra ou na França. Você joga nos Estados Unidos. Você joga do jeito que é e para de reclamar. Outra coisa, eu vi Bayern, Munique, Benfica. Finalmente tenho a resposta se isso é o fim da temporada ou o começo de uma nova temporada. Quando vi Thomas Müller jogando e Di Maria jogando, eu soube que era o final de uma temporada. Por que esses jogadores? Um vai se aposentar e o outro vai voltar para o seu primeiro clube. Então, isso é claramente o final da temporada. Era uma pergunta que eu já tinha feito antes. Ninguém me deu a resposta. Agora, se esses jogadores estão todos reclamando, o que eles deveriam fazer é ir e conseguir. Não sei como você consegue isso nos Estados Unidos hoje em dia ou em qualquer outro lugar. Um videocassete VHS e uma fita VHS da Copa do Mundo de 1986, especialmente os jogos da Escócia, certo? E você vai querer assistir,
e vai querer se fixar em um tal de senhor Stephen Licou tocando no México. Ele parecia estar tão quente que parecia um tomate em uma viagem à Escócia. Ele era tão vermelho. Agora, isso é um problema. Honestamente, ele parecia um tomate gigante em uma viagem à Escócia. Então, se ele conseguiu fazer isso no México, esse pessoal consegue fazer isso aqui. E você não precisa do VHS. E está no YouTube. Sim, publicaremos os links. Vai e encontre. Pronto. Eu esqueci disso. Vai e encontre. No entanto, os jogadores do Bayern gostam de... Os colegas alemães do Borussia Dortmund também aproveitaram a oportunidade do banco para assistir de dentro. Não ficar sentado nesse calor escaldante. Inteligente. Lá vamos nós. Ninguém tem nenhuma reclamação sobre isso. Está quente. Para ser justo, eles parecem felizes, não é? A gente mencionou que faz calor na América durante o verão no programa. Bom, sim, esses últimos dias. Um pouco mais quente que o normal. É carpete no vestiário? Parecia mesmo um carpete ali, Frank. Sim. Você tem algum problema com isso? Eu tenho problema com muitas coisas. Sabe, esse não é o meu futebol, sabe? Reserva no vestiário porque está muito quente, com um chão de carpete. Ah, fala sério. Eu não sei para onde o futebol está indo, mas não é para o meu lado, pode ter certeza. O futebol mudou. O futebol mudou e o Auckland vai, sabe? Agora temos treinadores de arremesso lateral, treinadores de bola parada, todo tipo de coisa. Bom, o Arsenal não está aqui. Não precisamos falar disso. Mas o Auckland, como Craig mencionou, empatou com o Boca, saiu com algo e terminou em alta. Christian Grey de nome. Parece que eles estão respeitando mais, né, os jornais, não só aqui da Inglaterra, mas os jornais que eu vejo, assim, eles estão respeitando mais os times sul-americanos. É como o Mauro César mesmo falou, esse respeito ele só vai vir quando a gente chega lá e consegue vencer eles, né, porque nas últimas encontros eles têm ganhado até com certa facilidade, né, então eles meio que perderam mais o respeito por essa questão. E a gente com menos recursos, né, chega lá e consegue competir assim, ainda eliminar alguns deles, cara, assim, é vergonhoso pra eles, né, mas enfim. Vamos ver aqui também o que os jogadores do Bayern de Munique falaram aí sobre esse jogo. Participou de muitos torneios grandes. Isso é de certa forma comparável. Porque você disse que é preciso superar as exigências, e na seleção nacional é a mesma coisa. Você já viveu isso tanto no lado bom quanto no ruim da seleção. Sim, mas o que significa lado bom e lado ruim? No fim das contas, a gente interpreta os resultados. Claro, gosto de lembrar do nosso jogo contra a Argélia e da nossa gloriosa vitória na Copa do Mundo, que certamente foi gloriosa, e que transformamos em título realmente brilhante com 2,5 jogos de destaque. Claro, a semifinal ofusca tudo, naturalmente, o momento da final também. E mesmo assim, você sabe, pode olhar para todos os campeões de torneio dos últimos, sei lá, quantos anos. Acho que os argentinos, na última Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, tiveram isso, acho eu. Quer dizer, você sempre acaba tendo um jogo em que as coisas ficam apertadas, em que nem tudo dá certo e em que você mesmo não consegue mostrar em campo aquilo que talvez as pessoas esperam de você ou até mesmo o que você espera de si próprio. E é por isso que tem essa questão do espírito. Quer dizer, somos um time muito homogêneo e que funciona muito bem. Então, não vejo muitos desequilíbrios aí. Na verdade, sabemos exatamente do que se trata. Estamos totalmente focados, em termos de mentalidade, em querer vencer aqui. Consequentemente, tudo será interpretado de acordo com o resultado. O Flamengo, por exemplo, também é um time muito bom. Eles também mostraram na fase de grupos que o futebol brasileiro realmente tem qualidade e pode incomodar os europeus. E por isso, não levamos o resto tão a sério. E sim, se avançarmos, seremos elogiados e se... Caso... Agora vamos para Miami, de volta a Miami. Você sabia que o Miller, que é aquele que tava falando, ele está se despedindo aí não só do Bayern de Munique, mas do futebol, né, cara? Contra o Flamengo. O que você sabe sobre eles? Que tipo de adversário vocês esperam encontrar lá? E depois, o PSG pode ser o adversário nas quartas de final. Acho que dá para ver isso claramente nas equipes sul-americanas. Não se pode subestimar eles. Eu ainda me lembro de 2014, do tipo de torcida e apoio que eles têm e trazem consigo. Então vai ser mais um jogo de destaque pra gente. É um jogo eliminatório. E estamos ansiosos por isso, porque esses grandes jogos são simplesmente apaixonantes. Chega de vocês sair vencedores sobre a gente, Noia. Dessa vez vai ser diferente. O Miller, ele vai se aposentar sem um título
e ainda vai passar vergonha. Enfim, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. E cara, se você gosta desse tipo de vídeo de imprensa internacional, dessa cobertura aí do Super Mundial, dá um hype aí no vídeo, não custa nada, só vai ajudar aqui o canal pra gente conseguir crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.